O governo federal prometeu mais de 230 milhões de doses de vacina até julho. Mas será que vai conseguir entregar? Se depender do que a gente tem visto até aqui... No outro giro de hoje, nós falamos dos erros que não podem ser cometidos de novo na vacinação aqui no Brasil. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração. Olá pessoal, Andrei Matos com vocês mais uma vez aqui no Outros Giros. E esta semana, o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, ele se reuniu virtualmente com os governadores dos estados aqui do Brasil para passar para eles o cronograma de entrega, de contratação de novos imunizantes, enfim, para passar um panorama geral de como vai ser o próximo passo da vacinação no país. Segundo o ministro, serão entregues até julho deste ano mais de 230 milhões de novas doses de imunizantes contra a Covid-19. Também nessa reunião virtual que ele fez com os governadores, ele informou que essas novas remessas, que essas novas doses já começam a ser entregues agora no final de fevereiro. E esses números, eles são ótimos. A gente de verdade espera que essas novas doses de vacina, que são muito necessárias, elas de fato cheguem, que o governo de fato consiga cumprir esse planejamento que foi desenhado. Mas do jeito que aconteceu a primeira fase da vacinação, a gente fica sempre com um pezinho atrás e não sabe se pode confiar 100% na palavra do governo federal. O próprio ministro Eduardo Pazuello ele já recebeu duras críticas e inclusive teve que ir no Senado para explicar a condução da crise do oxigênio lá de Manaus. O ministro ele recebeu duras críticas da Confederação Nacional dos Municípios. Eles foram até o Ministério da Saúde e defenderam inclusive a substituição do Eduardo Pazuello. E ao mesmo tempo, a Frente Nacional de Prefeitos vem cobrando uma distribuição de vacinas para os municípios e um calendário a longo prazo do Ministério da Saúde. E os estados e os municípios querem uma melhor distribuição dessas doses de vacinas contra a Covid-19 para não terem que interromper a vacinação, assim como já vem acontecendo nessa primeira fase da imunização aqui no país. Várias cidades brasileiras interromperam o seu programa de imunização contra a Covid-19 agora em fevereiro. O problema é que o primeiro lote entregue pelo Ministério da Saúde, ele já acabou. Para dar o exemplo, vamos ficar somente nas capitais dos estados, que geralmente são as maiores cidades, que já interromperam o seu programa de vacinação. Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis e Cuiabá são cidades em que as doses já se esgotaram e que estão esperando novas remessas para poder continuar vacinando a população. Segundo o levantamento do jornal O Globo, mais 4 capitais devem parar a vacinação nos próximos dias porque também vão ficar sem nenhuma vacina. A Frente Nacional de Prefeitos atribuiu essa escassez de vacinas nos estados como o governo federal vem conduzindo a pandemia da Covid-19 no Brasil, como uma sucessão de erros. E eles não estão errados. Ainda falando dos erros que não podem ser cometidos nessa nova fase da vacinação, quando essas novas doses chegarem, é em relação à prioridade de quem recebe as doses dos imunizantes. Biólogos, psicólogos, profissionais de educação física ganharam prioridade em cidades em que as doses nem começaram a chegar, por exemplo, nos idosos. Não pode, gente, não pode. A gente tem que entender que existe sim um grupo que precisa mais dessas vacinas do que outros, não tem jeito. Atualmente, os grupos prioritários listados no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, eles dão conta de mais de 7 milhões de pessoas. E dentro desse grupo de prioridades estão os profissionais de saúde que estão na linha de frente contra a Covid-19 e os idosos acima de 90 e de 80 anos. Então, essas doses têm que chegar primeiro para essa galera. E por fim, a gente tem que combater o desperdício e ter cuidado com esse bem tão valioso que são as vacinas. Nessa primeira fase da vacinação, inúmeros foram os casos de cidades que tiveram que descartar algumas vacinas por conta do armazenamento ou do transporte. Além de casos como o do Rio de Janeiro, onde surgiu o pessoal da xepa da vacina, por conta da vacina de Oxford, das doses que vêm dentro dos frascos. Então estava sobrando vacina e a galera estava tentando passar à frente, furar a fila para ser imunizado.
E também a gente não pode errar mais nesse processo de vacinação, assim como no caso das vacinas vazias lá no Rio de Janeiro. A gente entende que os profissionais de saúde estão todos saturados, já estão todos exauridos de tanto trabalhar, mas é um momento tão importante e vital. E apesar do Ministério Público do Rio e também das secretarias de saúde tratarem esses casos como pontuais, a gente não pode brincar com a vida das pessoas, a gente não pode mais errar. O mantra tem que ser menos erros e mais vacinados. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Catraca livre. Mostrar pra Claro, vocês. aquelas notícias que aquecem o nosso coração.